Gente, boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos. E mais uma vez estou aqui na frente. Mais uma vez vou dizer que cada dia que passa, eu fico mais contente de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos continuar o que nós estávamos falando na última vez, na última exposição. Nós estávamos falando do Evangelho. Então nós começamos a falar do Evangelho e aí nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos do capítulo 1 até o 18. Hoje nós vamos continuar até o 28. O capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Jesus disse assim: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, retira-te daqui e vá para colar, e ele irá. Então nós temos que ter fé. Mas como fé? Fé raciocinada. Não nos adianta nada ficar movendo um monte de terra de um lugar para o outro. Que isso não vai acrescentar nada. Então nós temos que saber aonde nós direcionamos a nossa fé. Conhecermos as leis de Deus para sabermos aonde nós vamos poder usar essa fé, em que momento nós vamos usar. Isso é muito importante. Capítulo 19. Capítulo 20. Trabalhadores da última hora. Jesus disse também: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando nós ouvimos falar trabalhadores da última hora, nós pensamos que a última hora vai ser o final de tudo, vai acabar, o apocalipse que nós vemos bíblico. Na verdade, não. O final da obra, quando nós terminamos uma obra, aquilo que nós estamos fazendo não está destruído. Ao contrário, ele está terminado, não é? Então nós precisamos descobrir qual é a nossa parte na obra. Todos nós temos uma parte na obra de Deus. Nós precisamos descobrir e trabalharmos nessa obra para nós concluirmos a obra. Os trabalhadores da última hora são esses trabalhadores que vão terminar a obra. Se nós olharmos a evolução da humanidade, nós podemos ver que agora nós podemos conhecer melhor as leis de Deus. Nós podemos trabalhar melhor. Não é? Antigamente, na época do Cristo, quantos eram que divulgavam o Evangelho, que podiam falar do Evangelho? Abertamente, claramente, poucos. Hoje nós temos aí centenas de pessoas que podem nos trazer o Evangelho, não é? Então, sejamos esses trabalhadores. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se nós pegarmos várias pessoas, principalmente os jovens, e perguntarmos para eles: olha, qual é o seu modelo? Em quem você se espelha nas suas atitudes? Em quem que você gostaria de ser? Vamos ver quem eles dizem que gostariam de ser, em quem que eles se espelham. E vamos ver o que essas pessoas pregam, o que elas fazem. Esses, na maioria das vezes, ninguém está criticando ninguém aqui, não é isso. Nós estamos falando do falso profeta. Muitas vezes, o que eles pregam não estão dentro da lei de Deus. Eles pregam coisas absurdas. Por quê? Porque eles se espelham em músicos, em artistas de cinema, enfim, em personalidades que não nos acrescentam nada, que não seguem nada às leis de Deus no Evangelho. Esses são os falsos profetas. Sem contar aqueles outros que usam a própria religião para tirar proveito dos seus fiéis. Também são os falsos profetas. Ninguém está criticando ninguém. 22, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. No nosso estudo, nós vemos que o trabalho e a família são as coisas mais importantes dentro de uma sociedade. Não só os religiosos dizem, como os psicólogos, os sociólogos,
trabalho e família. A família é hiper importante. Não que as pessoas não tenham direito de se separar, de ter segunda, terceira chance. Não é isso. Mas hoje nós vemos pessoas que têm uniões conjugais, estão na 15ª união, e eles são felizes? Pergunta para eles se eles são felizes conjugalmente. Já estão na 15ª e não são. Então tem alguma coisa errada, não é? Então nós temos que valorizar a família. É nesse sentido, não separeis o que Deus juntou. Capítulo 22. Capítulo 23, moral estranha. Olha, a Bíblia ela está cheia de parábolas, ela tem figuras de linguagem, metáforas, ela tem expressões idiomáticas. E muitas vezes nós lemos, fica difícil entender. Até as afirmações de Jesus fica difícil a gente entender. Sócrates já disse sobre isso que é necessário a hermenêutica. O que é hermenêutica? É a interpretação correta dos ensinos bíblicos. Então nós não precisamos só ler e entender, nós precisamos entender corretamente. Nós não temos que nos ater àquela letra. Como disse Paulo, a letra mata, o Espírito vivifica. É pegar a essência da Bíblia, não exatamente da Bíblia, dos evangelhos de modo geral. Para isso, uma frase muito interessante. O sol que endurece o barro é o mesmo que amolece a cera. Olha que interessante. Como que a gente entende isso? O sol, ora endurece, ora amolece. Na Bíblia, eu posso pegar uma parábola, entender de um jeito ou entender do outro. Então nós precisamos ter essa hermenêutica socrática. Até uma frase que Cristo disse é assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Como é difícil de entender que a dor é uma bênção. Olha só, a dor é uma bênção. Sim, porque muitas vezes a dor vem para nós para nos modificar, para nos corrigir, para nos fazer mudar de atitude. E ela acaba sendo boa para a nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então é nesse sentido a moral estranha. Tem muitas coisas que é difícil realmente entender. Capítulo 24. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Quem já viu um eletricista instalar uma dessas lâmpadas embaixo de uma mesa? Alguém já viu isso? Ele não faz isso. Por que ele não faz? Na hora que você acender a luz, não clareia nada. É isso que a passagem está falando. Então nós não temos que esconder os nossos ensinamentos. Nós temos que divulgar isso para todo mundo. Transmitir aos outros, aquele que já está com entendimento maior, transmitir. Então a luz deve ser colocada num lugar alto. Para quê? Para que ela ilumine. Que brilhe a sua luz. O que quer dizer isso? Que eu seja famoso, que as pessoas me idolatrem? Não. É que os nossos ensinamentos, o nosso aprendizado, seja compartilhado por todos. Que essa luz seja estendida aos outros também. Que eles possam compartilhar com a gente dessas luzes que nós estamos descobrindo, que nós estamos aprendendo. É essa o objetivo do verdadeiro cristão. Fazer brilhar a luz, não a ele, mas a luz do Evangelho. Capítulo 25. Buscai e achareis. Buscai e achareis. Faça a sua parte, que o céu te ajudará. Quer dizer que tudo que eu fizer, eu terei ajuda do céu? Sim, desde que eu esteja dentro das leis de Deus. Desde que eu não esteja agindo com o meu egoísmo, com o meu orgulho, o céu me ajudará. A partir do momento que eu começar a usar o orgulho e o egoísmo pensar em mim,
deixarei de ter essa ajuda. Eu não conseguirei as coisas. Então, Deus, os amigos espirituais, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas, desde aquilo que eu esteja querendo, seja bom para o coletivo. Não seja bom única e exclusivamente para mim. Então, que Deus nos ajude nesse sentido. Muitas vezes nós precisamos mesmo de coisas pessoais. Mas não sempre, né? Capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebeis. Nós não podemos cobrar pelos nossos dons. Nós não podemos fazer dos nossos dons uma profissão para que nós ganhemos dinheiro. Ah, mas pessoas, sim. Nós usamos um exemplo no dia aqui muito interessante. Se nós contratamos alguém para ir na nossa casa, pintar a casa, por exemplo, aí a pessoa combina um dinheiro, a gente vai lá, aí ficou pronto, eu vou lá, ó, retoca aqui, retoca ali, tá bom? Ó, tá ótimo. Tá aqui um dinheiro. Ótimo. Daí uma semana essa pessoa volta para nós e diz assim, eu quero mais um dinheiro. Mas como? Nós tratamos um dinheiro, você fez serviço, te paguei, vou te pagar de novo? Não, não vou pagar. É assim que funcionam as coisas de Deus. Se eu estiver trabalhando para Deus, estiver cobrando, estiver ganhando dinheiro, quando eu chegar lá, eu vou falar, ah, meu Deus, eu trabalhei minha vida inteira. Não, eu já recebi o que tinha que receber. Não posso receber 2 vezes pela mesma coisa. Então nós temos que fazer isso por amor ao que nós fazemos. E não profissionalmente. Certo? Esse é o capítulo 26. 27. Pedis e obtereis. Então, dentro desse capítulo, ele nos mostra a eficácia da prece. Então eu posso pedir tudo para Deus? Posso. Ele vai me atender em tudo? Ele sempre nos atende. Sempre. Não estou dizendo de vez em quando. Sempre. O único engano nosso é que não é na hora e na maneira que nós queremos. Nós não entendemos a providência divina. Ele sempre nos atende. Mas não é do jeito, na hora que nós queremos. Por quê? Porque nós não conhecemos a providência divina. Para ser atendido, tem que haver merecimento daquele que pede, daquele para qual nós estamos pedindo. Uma série de coisas. Tudo dentro da lei de Deus. Deus não privilegia ninguém. Mas Ele também não desampara também. Ele sempre nos atende nas nossas preces. Mas nós temos que entender a maneira que Ele nos atende. E muitas vezes não é a maneira que nós queremos. Tem que ser sempre dentro da lei de Deus. Capítulo 28. Coletânea de preces. Então nós sabemos que a prece nós temos pedido, louvor e agradecimento. A maioria das vezes nós fazemos a prece de pedido. E muitas pessoas têm receio de fazer oração para aqueles que nós chamamos mortos, que nós sabemos que não existe a morte. A morte não existe. Por quê? O corpo morre, mas o espírito continua vivo. Então nós não morremos nunca. Quem morre é o nosso corpo, e nós não somos o nosso corpo. Nós estamos momentaneamente usando o corpo. Então a morte não existe. Então nós temos que ter medo de orar por aqueles que já deixaram o corpo físico. Aliás, nós devemos fazer isso, para que aquele que desencarnou, receba as nossas orações e que possa ser benéfica a ele, que possa entender, que possa ajudar. Então, a prece nós devemos louvar a Deus, nós devemos agradecer, podemos sim pedir por nós e por outro, seja encarnado, seja desencarnado. Sempre entendendo que Ele nos atende, sempre entendendo que é da maneira e no momento em que a providência manda, não da maneira e no momento que nós queremos.
Esse foi o capítulo 28. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma série de preces que nós não devemos. A ideia não é que nós peguemos aquelas preces e decoremos. Não é isso. Ela é apenas um roteiro de como nós podemos fazer as preces. Então, que situações e como nós podemos fazer. Não preciso decorá-las e fazê-las. Certo que algumas preces nós decoramos. A prece dominical, né? A maioria das pessoas conhecem. A prece dominical é o Pai Nosso, que Jesus, no Sermão do Monte, ou da montanha, como queiram chamar. Eu não chamo de montanha porque naquela região não tinha montanha, né? Então não podia ser montanha, era do monte. Né? Jesus ensinou para nós rezarmos. Perguntaram a ele, como que nós devemos orar? Ele orará assim, ele ensinou para isso. É uma excelente frase. Bom, então nós falamos desse Evangelho segundo o Espiritismo dos 28 capítulos. Tá? Mas nós temos que entender que os Evangelhos, eles nos ensinam muitas coisas. E nós temos que entender que Deus só permite a nós aprendermos as grandes coisas depois que nós aprendemos as pequenas. Então não adianta a gente ir com sede na doutrina, no Evangelho, acreditar que nós vamos crescer rapidamente. Não, nós temos que ir aprendendo as coisas simples, pequenininhas. Por quê? Porque ele não nos deixa aprender as grandes coisas enquanto nós não aprendemos as mais simples, as pequenas. Então tem que ser passo a passo, devagarzinho. Quando eu estava vendo sobre o Evangelho, encontrei uma frase muito interessante. E vale a pena a gente refletir sobre ela. Qualquer ser vivo está mais próximo de Deus do que qualquer escritura. Olha que interessante. Todos nós somos filhos de Deus. Eu tenho lá um amigo que não acredita em Deus, que é ateu, tal. Ele está mais próximo de Deus do que as Escrituras. Como dizia Paulo, a letra mata, o Espírito vivifica. Por quê? Porque ele é um filho de Deus no Espírito. Olha que interessante. Todos nós, filhos de Deus, estamos mais próximos dele que qualquer uma dessas Escrituras. Jesus, esse Evangelho que nós estávamos falando, Jesus é sempre o foco. Os ensinamentos dele, a vida dele. Ele foi tão importante que ele dividiu a história em duas. Nós estamos no ano de 2013, por quê? Tirando os erros do calendário, fazem 2013 anos que o Cristo nasceu. Então ele dividiu a história antes dele e depois dele. Olha que importância enorme. Mas não só na história, não é só o calendário. Esse Evangelho, ele possibilita a nós edificarmos o reino dos céus. O reino dos céus. Nós imaginamos que o reino do céu, nós imaginamos igual o céu e o inferno. Nós acreditamos que é um lugar circunscrito, isso fica em algum lugar. O reino dos céus é algum lugar que nós vamos depois que nós desencarnamos. Olha só, Emmanuel, quando ele fala do reino dos céus, ele diz o seguinte: o reino dos céus é obra divina dentro do coração dos homens. Então, se eu quero atingir, se eu quero ir, se eu quero ter esse reino dos céus, eu vou construí-lo dentro do coração. Eu vou construir esse reino dos céus dentro. É aí que é o reino dos céus.
e não o lugar para onde todos nós vamos. Essa definição de Emmanuel é muito interessante. Mas, para nós construirmos esse reino, nós precisamos conhecer, compreender e praticar as leis de Deus. Conhecer, compreender e praticar. Nós dissemos sempre, no livro dos Espíritos, aonde estão escritas as leis de Deus? A consciência de cada um. Tá, mas poucos de nós as conhecem, porque nós as esquecemos e as desprezamos. Lá mesmo diz isso. Só, me adianta eu conhecer as leis de Deus? Não. Eu estudo, conheço. Tá. Eu preciso compreender. Mas depois que eu conhecer a lei de Deus, aí eu preciso começar a compreender. Compreender as coisas que acontecem ao nosso redor, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou me relacionando. Compreendi. Ok. Agora eu preciso praticar. Então, são três coisas importantes quando nós falamos do Evangelho. Nós falamos da lei de Deus, nós estamos falando do Evangelho. Conhecer, compreender e praticar. Não adianta nada se nós não praticarmos. É aquele tribunal da consciência. Tribunal da consciência. Nós pensamos, nós acreditamos que Deus é que nos julga. Quando nós desencarnamos, nós vamos chegar lá, Deus vai estar esperando a gente para nos julgar. Não. Como nós temos aqui em nós as leis de Deus, nós montamos o tribunal da consciência. Nós próprios vamos analisar o que nós fizemos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, e nós é que vamos decidir o que nós vamos fazer para reparar. Nós vamos voltar em que situação? É nós, é o tribunal da nossa consciência, nós próprios. Olha que interessante. Emmanuel também, agora no Consolador, na questão 225 do Consolador, falando sobre o Evangelho, ele diz o seguinte: o Evangelho é um roteiro para a ascensão de todos. Se nós sabemos que Cristo é o modelo que nós temos que seguir, mas para nós seguirmos esse modelo, como que eu devo fazer? Olha aí, ele diz que o Evangelho, mano, é o roteiro. Como que eu devo? Nós, quando vamos fazer um bolo, sei que as mulheres não vamos fazer um bolo, ela simplesmente sabe fazer, ela não vai lá e pega uma receitinha para fazer o bolo, que é um roteirinho, onde diz não só os ingredientes, mas o modo de preparar. Aí, Emmanuel falou corretamente que o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos. Bom, para finalizar, Evangelho. O que nós temos que extrair de lá? Nós temos que ficar decorando, saber tudo de cor, onde está o número de questão, ou capítulo, ou versículo. É isso? Não. Não nos adianta nada isso se nós não fizermos o que nós falamos. Conhecer, compreender e praticar. Então, o importante do Evangelho é o Cristo redivivo. É o quê? É a essência. É o que tem na dentro, a essência dele que nós temos que retirar. De todos esses ensinamentos, é a essência. Né? Benevolência, indulgência, perdão. É isso que nós temos que trazer para nós. Os detalhezinhos lá, aquele romantismo que tem, isso é bonito, mas não nos importa tanto. E finalizando mesmo, tem uma frase gigante
Diante disso é o seguinte, olha que interessante. Nós falamos do Evangelho e eu ainda não falei disso. Aliás, falei um pouquinho só quando falei do Pai Nosso. Diante disso é o seguinte, se perdessem todos os livros sacros da humanidade, livros religiosos, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele diz o seguinte, perdeu-se todos os livros, mas eu tenho o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Porque se nós pegarmos esse Sermão da Montanha, ele é muito bonito. Ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurança é a felicidade, a nossa felicidade futura. E ele fala sobre uma série de coisas do Cristo. Importante, importantíssimo. Muitas das coisas que nós falamos aqui, ou todas elas, estão lá no Sermão da Montanha. Então, quando nós falamos de Evangelho, nós não podemos esquecer do Sermão de Montanha. É uma leitura muito bonita de se fazer, traz para a gente entendimento, traz para a gente muita coisa. Eu gostei muito dessa frase aqui, gente. Era isso, minha gente. Obrigado. De novo, né? Obrigado.